Olá! E vamos iniciar o nosso segundo encontro da série de 5 do tema pôster. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conceito de máscara, muito comum, muito utilizado em softwares vetoriais. Então, nesse caso aqui específico, nós vamos criar uma máscara de contorno numa personagem. Nós vamos usar um rosto como uma referência, utilizando a ferramenta Pen Tool. Essa máscara, ela vai servir como uma espécie de recorte acerca do desenho, do trabalho que nós queremos executar. Tá? Isso é um recurso que nós utilizamos dentro da ilustração e nós vamos utilizar esse formato. Tem que ser um formato fechado, isso que é muito importante, né? Na Pen Tool, fazer a máscara fechada, deixar em uma camada, como a gente está mostrando aqui, tá? Ela fica numa camada isolada, como uma máscara. E a partir disso nós vamos trabalhar o conceito do pôster. O conceito que vocês vão utilizar, ele é livre. Eu vou utilizar aqui um conceito mais abstrato, utilizando palavras-chave, tá? Então, eu vou propor para vocês um exercício, que é o quê? Vamos pensar num objetivo que você quer atingir. Por exemplo, no meu caso, eu quero desenhar melhor. A partir disso, eu vou criar uma série de palavras-chave, das quais elas estão relacionadas com aquilo que me atrapalha acerca da atividade de desenhar melhor. Que fique bem claro, isso é uma proposta. Você vai escolher a sua proposta, tá? Mas esse é um exercício que ele é muito mais do que um exercício de construção de pôster, mas um exercício de reflexão. Dentro desse canal, nós sempre realizamos exercícios na área de criação, nessa parte mais instrucional. Mas é importante também ter alguns exercícios de reflexão. Então, por exemplo, você que acessou esse canal, dentre os diversos motivos dos quais você acessou esse canal, você tem como objetivo se aprimorar profissionalmente. Então, o que é que, de repente, pode estar impedindo você de se aprimorar? Às vezes, pode ser pequenas autossabotagens que você tem ao longo do dia, ou seja, alguns gatilhos. Muitas vezes, um ato de acordar mais cedo pode estar relacionado apenas ao posicionamento do seu alarme. Um exemplo, você quer acordar 5 da manhã, mas se você deixa o seu celular ou o alarme debaixo do seu travesseiro, o mais provável é que você vá desligar esse celular, vai acionar o alarme e voltar a dormir. Experimente colocar o alarme ou o celular numa posição da qual você tenha que se levantar e desligar. Provavelmente você vai se manter levantado e aí você vai atingir o seu objetivo. Veja, apenas uma mudança de posicionamento. Outra coisa também no processo criativo que às vezes sabota a pessoa é da não criação de uma rotina. Muitas vezes o criativo ele é totalmente contra uma rotina. Mas lembre-se, a rotina ela é muito necessária para uma produção. É importante também ressaltar que a rotina ela não precisa ser necessariamente você ficar 14 horas, 8 horas em cima de um determinado trabalho. Você pode criar rotinas curtas, pequenas, e ir se adaptando com elas. Outro elemento também do processo criativo é você, muitas vezes, aceitar o caos como um elemento de rotina, um elemento de processo de criação e só ele funciona. É importante destacar que existem métodos, como por exemplo, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Veja, como é que você vai criar
uma arte parecida com a que está aqui no vídeo se você não entender o método de construção dessa arte. Se você simplesmente fazer por fazer, a inspiração, né? Como as pessoas falam. Então é importante você ter um método. Veja, procure pensar em palavras que estão prejudicando o seu objetivo. Então vou dar um exemplo para vocês. E eu não estou falando só na parte profissional, pode ser em diversas áreas do seu conhecimento, da sua vida. Um exemplo, você já parou para pensar qual é o horário do seu dia do qual você consegue pensar melhor? Você consegue absorver conhecimentos? Será que você pegar um livro difícil, ele não vai se tornar ainda mais complicado se você ler num determinado momento do qual você está muito cansado? Será que não vale a pena, mesmo você estando indisposto, ler esse livro ou ter esse estudo no momento do qual a sua cabeça está mais tranquila? Um exemplo que eu dou para vocês é em relação à minha própria experiência de leitura. Eu estava muito frustrado por não ler livros regularmente. Comprava livros, acumulava, comprava e acumulava. O que eu passei a fazer? Toda manhã eu faço micro leituras, ou seja, leio um capítulo, leio algumas páginas e procuro anotar o que eu estou lendo. Esse ato de escrever num caderno tem me estimulado não só a ler, mas a reter a leitura, a pensar em possibilidades acerca dessa leitura. Outro elemento também são as trocas. Vou dar um outro exemplo ao longo do meu dia. Ao longo do meu dia, eu acesso o tempo todo redes sociais. O celular fica 24 horas ligado. Será que eu não posso deixar o meu celular a partir de um determinado horário sem ter acesso? Isso vai me forçar a ver outras coisas, como por exemplo, no meu caso específico, eu pude readquirir um hobby pela música. Eu voltei a tocar instrumentos devido ao fato de que eu fiz algumas trocas. Aquele Instagram, aquele YouTube, né, em excesso, acabou sendo trocado por algumas sessões de música. Ou até mesmo, nem preciso sair da rede social, mas trocar o conteúdo, isso foi muito importante. Então, ao invés de acessar um conteúdo do qual eu não me agrega, eu passei a acessar na rede YouTube, por exemplo, um vídeo, um canal de professores de contrabaixo. Ou seja, fazer trocas para deixar o seu período mais produtivo ou ajudar a atingir alguns objetivos. O ato de se alimentar melhor, uma coisa que nós sempre fazemos é usar diminutivos para as comidas, né? Então, eu comi um chocolatezinho, eu comi um lanchinho. E geralmente esses lanchinhos, esse chocolatezinho, tem uma caloria imensa. Mas quando a gente usa esse diminutivo, parece que diminui. Parece que fica mais fácil da gente justificar aquele lanche fora da hora que faz a gente sair da nossa dieta, que faz a gente sair do nosso descontrole, né? Do nosso controle, perdão, alimentar. Pode parecer que tudo isso que eu estou dizendo para vocês não tem relação com o processo criativo, mas procure pensar bem. Se você tem uma alimentação desregulada, você fica pesado, você se sente mais
indisposto, se você tem um costume de leituras de redes sociais em excesso, vendo elementos que de repente para você está justificando como uma higiene mental, mas na verdade você está se poluindo cada vez mais, saindo do seu foco de trabalho. Se você coloca uma meta e logo pela manhã não consegue cumprir, como um simples ato de acordar mais cedo, você vai se tornar uma pessoa alienada. Naturalmente, uma pessoa alienada vai ter dificuldades de produção e de criação. Você acaba ficando aprisionado dentro de um sistema. Você passa a ser uma pessoa que produz desculpas. Como, por exemplo, eu não vou assistir essa videoaula porque eu prefiro um professor presencial. E quando você tem um professor presencial, eu não gosto muito dessa aula presencial porque ele não utiliza vídeos para dar aula. Ele não utiliza slides, ele não faz apresentação, ele não usa tecnologia. Eu não vou fazer essa aula porque ele está usando o Illustrator como software e eu prefiro utilizar softwares livres. Eu estou com esse software livre, mas não tenho os atalhos do Illustrator, logo não vou aprender. Então você passa a criar uma série de explicações e uma série de desculpas, mas não olha para a sua simples rotina de criação. Você acaba se tornando uma pessoa ansiosa, buscando resultados, ao invés de buscar processos. E isso é muito importante, você pensar nessas palavras-chave e ver como que elas podem ser úteis no seu dia a dia. Uma sugestão é você anotar essas palavras, como a gente está fazendo aqui. Claro que a gente está fazendo dentro de um exercício de criatividade. Como vocês podem ver, a gente coloca várias palavras aí, chaves, mudando, né, as fontes. Depois a gente vai mesclar, transformar isso num exercício abstrato, né? Mas procure pensar, procure anotar isso de repente no seu caderno. Procure mesclar isso com a sua rotina. Procure pensar como que pela manhã você está sabotando os seus objetivos, como à tarde você está sabotando os seus objetivos, como à noite você está sabotando os seus objetivos. Por exemplo, uma das coisas que mais sabotam uma pessoa é a questão do sono, né? E como é que muitas vezes o sono é prejudicado? Muitas vezes a pessoa acessa o celular antes de dormir, independente do horário. Mas antes de dormir ele vai lá, deixa eu ver se tem alguma mensagem numa rede social, se alguém entrou em contato comigo, alguma coisa do gênero. O que acontece? Muitas vezes você recebe uma notícia da qual você vai se irritar, você não vai ter que pensar, nossa, amanhã eu já vou ter que fazer tal coisa. Isso pode criar em você uma insônia e fazer com que você não tenha uma boa noite de sono. O que vai acontecer? No dia seguinte, a sua produção vai ser péssima. Será que não vale a pena você estipular um horário para poder receber algumas notícias? Lógico que se você tem parentes e tudo mais, você deve estar acessível 24 horas, né? Mas será que se uma pessoa precisar de uma emergência, vai ser através de uma mensagem, vai ser através de um vídeo? Provavelmente a pessoa vai querer ligar para você, vai entrar em contato com você. E isso é uma situação excepcional. Mas na rotina, geralmente você passa nervoso, você passa diversas situações por mensagens ou por contatos que são coisas triviais que poderiam ser muito bem resolvidas durante o dia. Mas à noite, além de você não conseguir resolver de maneira adequada, pode gerar para você uma insônia. E isso prejudicar o seu dia como um todo. Outro elemento também que você pode pensar são as suas relações pessoais, né? Muitas vezes, quando a pessoa está frustrada, ela passa
a não reconhecer as suas falhas e reconhecer o quê? As falhas dos outros. Você começa a transferir os problemas para os outros. Ah, eu não rendo muito bem porque tal profissional, o meu colega é mau caráter. O que o colega tem a ver com o seu trabalho? Mas muitas vezes a gente prefere criticar a ação do outro do que fazer uma autoanálise. E tudo isso, novamente, volto a dizer, interfere no seu processo criativo. Ao invés de você ser uma pessoa seletiva ao fazer parcerias com as pessoas, muitas vezes você acaba escolhendo pessoas que vão fazer uma autossabotagem com você. Quem nunca escolheu um integrante para fazer um trabalho em grupo e apenas ele faz o trabalho em grupo? Ou o contrário, vocês escolhem uma pessoa em grupo e essa pessoa não faz absolutamente nada. Isso, por si só, é uma ação de autossabotagem. Então veja, pessoal, que dentro desses pouco mais de 20 minutos, e nessa pequena fala que eu faço para vocês, olha quantas palavras de autossabotagem estão aí no palco. Eu imagino quantas palavras devem estar no caderno de vocês ou no trabalho de vocês. Volta a dizer, isso às vezes é um exercício apenas de autorreflexão e que pode ser bastante interessante para você analisar o seu próprio processo criativo. O objetivo desse canal não é exatamente esse, né? Até a gente sai um pouquinho da curva aqui, né? Afinal de contas, é um exercício instrucional, não é mesmo? Mas é importante, às vezes, nós debatermos ou considerarmos algumas autorreflexões que vão influenciar no seu processo de criação, no seu processo de produção ou de reflexão. Então veja, pessoal, que aí a gente colocou uma série de palavras, foi montado, né, essas palavras no caso, né? E aí a ideia é que vire um trabalho completamente abstrato. O que eu quero dizer com isso? Essas palavras, elas são importantes para mim, mas eu não vou querer que necessariamente, ou não quero que necessariamente, as pessoas que estão vendo o trabalho necessariamente vão ler essas palavras. Eu quero que elas se transformem em massas, em desenhos. Então eu vou pegar todas esses letterings, né, essas palavras, e vou copiar e girar essas palavras até elas virarem massas. E, involuntariamente, algumas palavras vão dar para ser lidas, outras não. E qual que é o objetivo disso, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? É o de apresentar uma ideia a partir de um abstrato, afinal de contas, todos esses pensamentos que eu falei para vocês, eles são um caos dentro da nossa cabeça, e é por isso que muitas vezes a gente precisa ordenar, classificar num caderno, alguma coisa do gênero. Mas eu quero demonstrar, interpretar nesse pôster como um verdadeiro caos, um caos que está dentro da gente, de uma série de palavras de autossabotagem que muitas vezes a gente não percebe. A gente tem uma palavra muito clara, que é o objetivo que a gente quer alcançar, mas por algum motivo a gente não sabe por que não alcançou esse objetivo até o momento. Quando a gente vai ver, existe uma série de autossabotagem que a gente nem faz ideia como aparece aí no pôster. Olha só, pessoal, com essa ideia aqui, o que é que nós vamos realizar? Nós vamos transformar todas essas palavras que estão em fontes editáveis em curvas. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós precisamos reduzir o número de algoritmos para deixar o trabalho mais leve, e fazendo o Pathfinder, unificando, ele vira um grande desenho. Ele ainda vai ser um emaranhado de formas, mas muito mais limpo. E essa que é o objetivo e vai facilitar para fazer a máscara. A máscara ela é muito mais fácil de se fazer quando você tem apenas um elemento, ao invés de diversos.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente desse processo de criação. Espero que vocês curtam o canal, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem. Né? Toda semana a gente tem um assunto diferente, um workshop diferenciado. Sempre uma série de 5 workshops que dá um mini curso, né, para vocês acerca de um determinado assunto. Tá? E estamos aqui abertos a sugestões, a ideias. Fiquem sempre muito à vontade, tá? Só para finalizar, nós vamos utilizar de fundo, né, esse jogo de palavras. Então a gente vai duplicar, colocar ele numa cor para separar e aí nós temos aí uma ideia nova de pôster, tá certo? Então, pessoal, desde já, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho abstrato e usem ele para o seu processo criativo e de reflexão. Tudo de bom, pessoal. Valeu!